A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, inscrito aqui neste canal. Eu quero mais uma vez salientar a honra de poder trazer aqui o estudo acerca da providência divina. Se você não assistiu ainda às duas primeiras aulas, assista. Você vai ver logo aqui em cima. Clica aqui nesta primeira aula sobre os instrumentos da providência divina e também a segunda aula onde nós estudamos acerca da provisão providencial de Deus. Hoje, nessa série de estudo, é a terceira e última aula, não menos importante do que as duas primeiras. Por isso que eu peço a você, se você não assistiu às duas primeiras, volta lá, assista às duas primeiras aulas, para nós aqui darmos continuidade acerca desta terceira aula. Hoje eu vou falar sobre a providência de Deus dentro do aspecto dos atos maus do homem ou dos homens. E já começando, eu quero aqui, antes de começar, pedir a você, se você não é inscrito neste canal, se inscreva aqui neste canal, ativa o sininho, porque para que o YouTube possa te avisar em relação a todos os conteúdos que eu aqui publicar, para você não perder nenhum, porque todos os conteúdos são relevantes para o seu aprendizado. Então vamos lá. Eu quero começar aqui a dizer para vocês que nessa aula nós vamos aprender acerca dos atos maus do homem. Porque as escrituras vai descrever para mim, para você, a providência de Deus em relação aos atos maus do homem. Dentro dessa perspectiva providencial, a Bíblia nos mostra sobre 4 tipos de aspectos em relação aos atos maus dos homens. Eu quero que você tome nota que a providência divina está relacionada com os atos maus dos homens dentro desses 4 aspectos. O aspecto obstante, o aspecto permissivo e o aspecto diretivo e determinativo. São esses 4 aspectos que a providência divina se relaciona com os atos maus dos homens. Na minha guisa aqui de introdução, antes de descrever esses 4 aspectos providencial de Deus em relação aos atos maus dos homens, eu quero dizer que essa providência divina, quando se manifesta nesses aspectos, sempre tem como via de regra, não obrigação, mas como via de regra a graça de Deus. Então, não como matéria de obrigação, porque Deus não tem obrigação de nada, mas sempre com matéria de graça, graça de Deus. Então vamos lá. Qual é o primeiro aspecto da providência de Deus relacionada com os atos maus do homem? O primeiro aspecto é o aspecto obstante. Esse aspecto obstante significa dizer que Deus obsta, impede que o homem cometa pecado. E aqui é um aspecto providencial de Deus. Por quê? Porque dentro desse aspecto obstante,
nós podemos perceber Deus, pela sua providência divina, ele impede que certos indivíduos, sobretudo os salvos, ele impede que nós, salvos e até seres humanos comuns, que pequem, que cometa pecado. E aqui nós vamos perceber em um texto, lá em Gênesis capítulo 20, nós vamos ler aqui alguns textos. Gênesis capítulo 20 vai falar no verso 6 assim: respondeu-lhe Deus com sonho ou em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasse. Perceba aqui que em sonho, Deus impediu que aquele rei, a Bíblia vai dizer aqui, observe, a Bíblia vai dizer aqui que Abimeleque, em relação a Abimeleque, Deus impediu que ele cometesse pecado em relação a Abraão. Então aqui Deus está, e foi em sonho. Observe que Deus está obstando, impedindo o pecado. Então muitas das vezes, eu quero dizer isso para você, muitas das vezes o homem se encontra em uma beira de precipício. E muitas das vezes, nesta beira de precipício, estará apto a cometer um pecado. E aí o que acontece? Naquele momento em que aquele indivíduo está na beira de um precipício, Deus, na sua providência, ele obsta que aquele indivíduo cometa o pecado. Fazendo como? Refletindo na consciência, ministrando na consciência daquele mesmo indivíduo. Aquele indivíduo respira fundo e, para não cometer o pecado, ele volta atrás. Isso é o aspecto providencial impedindo que aquele indivíduo cometa pecado. Quantas das vezes você e eu somos de forma encurraladora sendo tentado a cometer o pecado, e no momento em que nós estamos prestes a ceder à tentação, respiramos fundo e voltamos atrás, e com isso não cometemos o pecado. Isso é a providência de Deus. Ele obsta ao pecado, ele impede que o indivíduo cometa pecado. Vamos ler um outro texto, está lá em Salmos capítulo 19, verso 13. Salmos, capítulo 19, verso 13, está escrito assim. Então leiamos para que possamos entender. Salmo 19, verso 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então quero que você entenda comigo aqui que em relação aos atos maus do homem, esse aspecto providencial de Deus muitas das vezes se manifesta nesta forma, de forma obstante. Ele impede que certo indivíduo cometa certos tipos de pecado. E isso muitas das vezes para proteger o seu próprio servo, isso muitas das vezes para evitar que o mal se estenda, e muitas das vezes, na maioria das vezes, de forma absoluta, para que o seu propósito se estabeleça, se cumpra. Por isso, porque partindo da própria natureza humana, ele está ali a um trisco de cometer pecado. E não o comete porque Deus, na sua providência divina, o impede, ele obsta. Então esse aqui é o primeiro aspecto providencial
de Deus em relação aos atos maus do homem. É o aspecto obstante, que significa obstar, impedir. E ele faz isso como? Ministrando na consciência do homem, a fim de que esse mesmo não cometa o pecado. Vamos ver lá o segundo aspecto providencial de Deus em relação aos atos maus do homem. O segundo aspecto é o aspecto permissivo. Nesse aspecto permissivo, Deus permite que os homens acalentem o pecado e manifeste as disposições naturais, mais do próprio homem. Então perceba, se no aspecto obstante Deus impede porque a natureza do homem o inclina a pecar. Já no aspecto permissivo, Deus deixa o próprio homem agir dentro do seu próprio impulso natural. Quando o pecado entrou no mundo, corrompeu a natureza humana. O homem se tornou depravado. As suas inclinações sempre são para a morte, sempre são para o pecado. E aí, o que acontece? Dentro do aspecto permissivo, a providência de Deus é fazer com que esse homem, que já é pecador, que já é corrompido, que já possui uma natureza corrompida, depravada, Deus permite que esse mesmo homem cometa o pecado, acalentem a própria natureza e disposição mal do homem. E nós vemos isso nas Escrituras. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus diz, lá em Atos capítulo 14, verso 16. Vamos ler Atos capítulo 14, verso 16, para que nós possamos entender de forma mais clara. Diz assim, Atos 14, 16. Diz assim: o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Observe que Deus o permitiu, que na geração passada os povos andassem nos seus próprios deleites, nos seus próprios conselhos, nos seus próprios caminhos. Leiamos um outro texto em Romanos capítulo 1, verso 24 e 28. Perceba, Romanos capítulo 1, verso 24 e 28, que diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eu quero que você entenda algo aqui. Dentro desse aspecto permissivo de Deus, por Deus permitir que o homem, já com a sua natureza corrompida, mantenha essa disposição má e cometa pecado, nunca devemos dizer que Deus é cúmplice com o pecado do homem, que Deus é cúmplice por permitir que o homem acalente o pecado, até porque o homem, quando Deus o permite que o homem acalentem de seus pecados, quando Deus o permite que o homem cometa certos pecados, a priori Deus o permite porque esse mesmo homem já é corrompido, já está depravado. Então, a culpa geralmente é do próprio homem, nunca de Deus, porque Deus é santo e ele é justo. Então, quando Deus
permite, ele apenas está deixando que os próprios homens façam com que as suas disposições naturais, que já está corrompida pelo pecado, fique sem freio do próprio Deus. Quando Deus obsta, no primeiro aspecto, ele obsta, é como se Deus estivesse freando, impedindo, porque se dependesse da nossa própria natureza, nós cometeríamos pecado, se Deus não o obstasse. Então perceba, sempre é a graça de Deus. Já no aspecto permissivo, sempre é a justiça de Deus. Por quê? Porque os próprios homens estão apenas fazendo com que a sua disposição má se manifeste, se revele. Então Deus nunca é cúmplice. Então, em relação aos atos maus do homem, esse é o segundo aspecto que Deus permite que o homem se acalentem dos seus próprios pecados, dos seus próprios desejos. Deus permite, é a vontade permissiva de Deus. Agora, observe, por quê? Porque se nós olharmos para a Escritura, nós vamos ver um outro aspecto, que é o aspecto diretivo. Esse aspecto diretivo significa dizer que Deus dirige os atos maus para fins que o homem possa cumprir com os propósitos de Deus. Então observe, nesse aspecto diretivo, Deus está dirigindo os atos maus do homem para fins que os que o cometem não prevêem nem pretendem. Observe, os homens quando cometem pecado, e quando é dirigido pelo próprio Deus, esse mesmo homem jamais prevê e jamais pretende cometer. Mas Deus dirige esse mesmo homem para que cometa o pecado. Não entenda aqui que Deus é cúmplice. É apenas para que os propósitos, a vontade decretiva, os planos decretivos de Deus se cumpra. Você sabe muito bem que Deus, na eternidade passada, estabeleceu propósitos secretos, que são os decretos de Deus. Na sucessão de tempo, no momento da história, nos eventos sucessivos, no tempo, Deus permite que os seus propósitos eternos se cumpram. E para isso, muitas das vezes, ele vai dirigir os atos maus dos homens, a fim de que esses homens cometam pecado, sem que ele mesmo o prevenha e o pretenda. O prevenha e o pretenda, ok? Então aqui Deus dirigindo, e nós podemos perceber isso, por quê? Porque quando o mal está no coração e na vontade, Deus apenas ordena o seu fluxo em uma direção. Então perceba que o homem já é mau, o homem já tem um desejo pecaminoso. Então quando Deus o dirige os atos maus do homem, Deus só está permitindo, dirigindo que aquele fluxo do coração que é mau, o fluxo daquela vontade que é má, possa dirigir naquela mesma direção que Deus queria que se dirigisse, para que o seu propósito se cumpra, ok? E nós podemos perceber isso lá em Gênesis capítulo 50, verso 20. Gênesis capítulo 50, verso 20, que vai estar escrito assim. Leiamos para que possamos entender esse aspecto providencial de Deus, que é o aspecto diretivo. Vamos lá. 50, verso 20, que diz assim. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Observe que os atos maus dos irmãos de José
foram dirigidos pelo próprio Deus, a fim de que o seu propósito se cumprisse. Então, aqueles irmãos de José jamais previa e pretendia fazer aquilo, mas Deus, na sua providência diretiva, dirige os atos maus daqueles irmãos para fazer aquilo. E Deus o transforma em bem, porque é o próprio Deus que está dirigindo os passos do homem para que possa cometer certas coisas erradas, para que venha se cumprir o propósito de Deus. Mas eu quero que você entenda, Deus nunca é cúmplice. Deus está apenas deixando que o fluxo mal do coração, da vontade humana, siga o seu próprio curso. Siga o seu próprio curso. Em síntese, aquele primeiro aspecto obstante sempre é pela graça. Em síntese. Agora o aspecto permissivo, diretivo e determinativo sempre é pela justiça. Justiça de Deus. Ok? Agora, para encerrar, o quarto aspecto, que é o aspecto determinativo. Esse aspecto determinativo significa dizer que Deus determina os limites alcançados pelas mais paixões de suas criaturas. Observe, quando Deus permite e dirige os atos maus dos homens, ele mesmo estabelece limite. Deus estabelece limite. Quando Deus permitiu que Satanás tirasse os bens de Jó, tocasse na saúde de Jó e tirasse a própria família de Jó, Deus estava permitindo, porém o próprio Deus estava estabelecendo o limite. Significa aspecto determinativo. Deus dirigiu o próprio Satanás foi dirigido por Deus, para que Deus pudesse provar o próprio Satanás. Não Jó, porque Jó Deus já conhecia, mas para mostrar para Satanás que ele estava equivocado com a sua tese. Mas nessa direção de Deus, nessa permissão de Deus, Deus estabeleceu limite para o próprio Satanás. Porque Deus, ele, no aspecto providencial determinativo de Deus, o próprio Deus, estabelece limite. Há um certo limite. Por exemplo, a Bíblia fala que haverá uma restauração. A criação toda será liberta desta prisão, deste cativeiro que a própria criação geme com dores de parto. Chegará um tempo que não haverá mais lágrimas, mais dor, mais choro e mais pranto. Isso aqui é o limite determinativo do próprio Deus. O mal tem o seu tempo contado. Não obstante o bem ser eterno, o mal é temporário. O mal é limitado. Existe um limite para o mal. Vai chegar um tempo que o mal vai cessar. Isso aqui é a providência determinativa do próprio Deus. Em síntese, era isso que eu queria falar para você. Não dá para falar tudo, mas eu espero ter contribuído no seu conhecimento bíblico. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Deixa o seu like, compartilha este vídeo para muitas e muitas pessoas, a fim de que pessoas também possam ser abençoadas, edificadas com esse estudo. Espero ter ajudado você, espero ter contribuído para o seu crescimento. Que Deus abençoe, até um próximo encontro.